Gente, o vídeo de hoje é sobre um dos conhecimentos mais importantes que se pode ter, sobre um dos conhecimentos mais libertadores. O vídeo de hoje não é sobre o que eu acredito, não é sobre o que eu considero ideal. Eu quero aqui apenas descrever para vocês o funcionamento da moeda no capitalismo e dos tributos, explicar para vocês como que a moeda entra em circulação e como sai de circulação. Eu digo que esse conhecimento é fundamental, é libertador, porque ele nos protege de um monte de mistificações que são realizadas a respeito do dinheiro. A gente sabe o poder da ideologia para a manutenção do capitalismo e há algo central na ideologia do capitalismo que é justamente mistificar o funcionamento do dinheiro, que todo mundo sabe é uma das coisas mais vitais para o funcionamento do sistema capitalista. Quem vem levantando esse debate são os economistas da MMT, Modern Monetary Theory, ou em português, Teoria Monetária Moderna. O nome não ajuda a explicar muito, porque não é uma teoria, é simplesmente uma descrição de como as coisas acontecem. Eu vou deixar uma boa fonte de informação sobre esse assunto em português como recomendação de leitura aqui na descrição. E a maior parte do que se consegue sobre isso está em inglês. Então vamos lá, vocês já pararam para pensar o que é o dinheiro e como ele entra na economia? Será que rola uma chuva de dinheiro? Ou será que é tipo banco imobiliário, que no início da vida cada um recebe um pouquinho e aí cada um por si? Por que está escrito no nosso dinheiro Banco Central do Brasil? Se o real vale pouco, por que a gente não usa o dólar, que vale mais? Entendem? Se o dinheiro é só um meio de troca, por que a gente tem que usar o real? Por que a gente não usa qualquer outra coisa? A maior parte das pessoas não sabe as respostas para essas perguntas. E tem muita gente que acha que sabe, mas não sabe, porque esse é um conhecimento muito mistificado. Então vamos lá, o dinheiro entra em circulação quando o governo gasta, e ele gasta comprando da iniciativa privada produtos e serviços. O dinheiro do governo é um pedaço de papel timbrado que ele cria absolutamente do nada quando precisa pagar por algum produto ou serviço da iniciativa privada. O governo, portanto, não produz valor. O valor vem do trabalho, vem da iniciativa privada. Se o governo coloca dinheiro na economia somente quando ele gasta, chegamos a uma conclusão óbvia. Os impostos não financiam o governo. Porque se o governo cobra impostos somente na moeda que ele mesmo emite, o setor privado só pode dispor dessa moeda depois de ter vendido algum produto ou serviço para o governo. Resumo, galera, as despesas do governo precedem a arrecadação de impostos. O governo só pode recolher impostos depois de gastar. Então é o seguinte, gente, se o dinheiro do governo é um pedaço de papel pintado, não há qualquer limite para o governo gastar em moeda que ele mesmo emite. O único limite seria a iniciativa privada não vender para o governo seus produtos e serviços. Ah, é importante, gente. Tudo que eu estou falando aqui nesse vídeo só serve para moedas emitidas por estados soberanos. O que significa isso? Países que usam moedas comuns, tipo países da zona do euro, ou ainda países que usam o dólar americano, mas não são os Estados Unidos da América, isso não vale. Isso que eu estou falando aqui também não vale para estados e municípios aqui do Brasil. Porque só o governo federal emite a própria moeda. Estados e municípios não emitem a própria moeda. Mas voltando, se o dinheiro do governo é só um pedaço de papel pintado, por que a iniciativa privada aceita vender para o governo os seus produtos e serviços? A iniciativa privada aceita porque para operar no mercado do país emissor dessa moeda, ela precisa dispor desses papéis pintados para pagar impostos ao governo emissor dessa moeda. Ou seja, a iniciativa privada aceita vender os seus produtos e serviços nesse papel pintado emitido
pelo governo porque ela é obrigada, para operar nesse mercado, a dispor desse papel pintado para pagar tributos ao próprio governo. E aí é lógico, né, gente? O governo cobra tributos para garantir contratos, garantir a propriedade privada, estabelecer um sistema jurídico, um sistema bancário, regular o mercado, oferecer infraestrutura e etc. Todos os agentes econômicos que operam no mercado de um determinado país usufruem desses serviços, portanto, tem que pagar tributos. Sem esses serviços, sequer existiria mercado. Então a lógica é essa: para usufruir dessa estrutura, que ao cabo garante a existência e estabilidade do mercado, todos os agentes precisam pagar tributos. De que forma? Em moeda que o governo que organiza esses serviços emite. Assim, se o governo tem dificuldade em obter serviços e produtos da iniciativa privada, porque, por exemplo, a economia está muito aquecida e a iniciativa privada está preferindo vender para a própria iniciativa privada, ele pode aumentar os impostos e, assim, obrigar o setor privado a dispor de mais desse dinheiro que ele mesmo emite. E se estiver acontecendo o contrário, se estiver muito fácil para o governo adquirir produtos e serviços, a demanda está baixa e a iniciativa privada não tem para quem vender além do governo, o governo pode baixar os impostos e assim deixar mais dinheiro em circulação para reativar a economia do setor privado. O que eu estou dizendo, gente? Eu estou dizendo que os impostos não financiam o governo. A principal função dos impostos é forçar o curso da moeda emitida pelo governo. Um Estado soberano que emite a própria moeda não precisa arrecadar para gastar nessa moeda. E aí aparece uma pergunta lógica, né? Então, se os impostos não financiam o governo, o que acontece com o dinheiro dos impostos? O dinheiro dos impostos é dinheiro retirado da economia. O governo coloca dinheiro na economia gastando e retira dinheiro da economia cobrando tributos. Ele pinta papel para gastar e depois recolhe tributos nesses papéis e os rasga. O que quer dizer isso? Que o governo aumenta a liquidez gastando e diminui tributando. Eu sei, agora você provavelmente está confuso, porque você deve estar pensando, tá, mas o que é essa história de LDO, superávit primário, orçamento da União? Então vamos lá, o orçamento da União parte de uma previsão de arrecadação e ele nada mais é que uma lei que determina a alocação e aplicação dos recursos. Déficit ou superávit é um resultado observado a posteriori, é visto depois. Se houve déficit, é porque o governo colocou mais dinheiro na economia do que retirou, e se houve superávit, é porque ele retirou mais dinheiro na economia do que colocou. Repararam? Se um déficit do governo existe, descontando as relações com o estrangeiro, há mais dinheiro na iniciativa privada. Portanto, aí se apresenta uma identidade contábil. O déficit do setor público é igual ao superávit do setor privado. Estão entendendo? Então chegamos a mais uma conclusão óbvia. Déficit público não é necessariamente um problema. Se você está prestando atenção, nesse momento você chegou na pergunta clássica. Tá, mas e a inflação? A primeira coisa que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte: a inflação é um problema real, não é um problema monetário. O que quer dizer isso? Quer dizer que a inflação não é resultado do aumento do volume de dinheiro na economia. Os agentes econômicos não têm como perceber isso. A única maneira que os agentes econômicos têm como avaliar é a partir do nível de atividade da economia. Se o setor privado tem mais dinheiro, ele consome mais. Só que só se percebe isso quando não há capacidade ociosa na economia. Quando a capacidade produtiva está ocupada, aí vem a inflação. Se existe desemprego alto e alta capacidade ociosa na economia, não há risco de inflação por demanda. Significa que está faltando dinheiro para a iniciativa privada. Essa é a única forma da quantidade de dinheiro na economia influir na inflação. As outras formas são câmbio
preços administrados ou indexação. O governo pode controlar a inflação manipulando a taxa básica de juros, aumentando impostos e vendendo títulos. Então reparem, a inflação é a desvalorização da moeda. Por isso que é importante para o governo controlar o preço da moeda. Os juros cobrados pelo dinheiro têm uma relação direta com o preço do dinheiro. Nada mais são que o preço do dinheiro a prazo ou quanto se cobra pelo dinheiro. Os títulos da dívida pública são instrumentos para o governo controlar o preço desse dinheiro. A dívida pública é formada por títulos públicos. Quando o governo vende títulos públicos, ele está trocando um papel que ele mesmo criou, que não pode pagar impostos, por dinheiro que ele mesmo criou, que pode pagar impostos. Então ele faz isso para tirar a liquidez da economia. Ele oferece um prêmio para quem aceitar essa troca, que são os juros. O governo reduz a oferta de liquidez e ainda manipula os juros sobre o dinheiro. Por isso ele também pode fazer o inverso. O governo pode comprar títulos. Ou seja, ele compra papéis que estão em poder da iniciativa privada, que não podem pagar impostos, trocando por papéis que podem pagar impostos. Ou seja, ele aumenta a liquidez. Então, a dívida pública é um instrumento do governo para regular os juros, para aumentar ou diminuir a oferta de dinheiro. Ele influi na oferta de dinheiro no presente e no futuro, porque os títulos têm prazo e o governo tem que devolver esse dinheiro com juros. Se o governo não premiasse essa troca, evidentemente, os agentes econômicos não teriam por que comprar a dívida do governo. Ao estabelecer a taxa básica de juros sobre determinado tipo de títulos, o governo também consegue manipular a taxa de juros. Se ele quer estimular a economia, ele baixa os juros e facilita o crédito. Se a economia está aquecida e há pressão inflacionária, ele aumenta os juros e dificulta o crédito. E tem outra coisa importante, o governo só pode forçar a utilizar a sua moeda os agentes que atuam no seu mercado interno. Para obter moeda estrangeira, os agentes econômicos que atuam no país têm que vender produtos e serviços para o estrangeiro. A dívida pública, a venda de títulos públicos, também atrai moeda estrangeira. Se os papéis são atraentes, agentes estrangeiros trocam moeda estrangeira por moeda nacional para poder adquirir esses papéis. Mais uma vez, isso quer dizer que a dívida pública não é um problema para a economia capitalista. É, na verdade, minha gente, a solução para as crises. O que a gente tem que entender é que essa dívida não é uma dívida que existe para ser paga. Ela existe para ser rolada. Ela é rolada com mais dívida. Nossos impostos não sustentam essa dívida. A dívida velha é paga com dívida nova. Não são nossos impostos que a pagam. Impostos são dinheiro destruído. Não há limite para o endividamento público. Essa dívida é uma dívida que sempre cresce. É uma dívida feita para crescer. Para vocês terem uma ideia, hoje o Brasil tem 80% de dívida comparada ao PIB. Os Estados Unidos têm em torno de 150%, mesmo com um PIB muitíssimo maior. O Japão tem cerca de 250% de relação dívida-PIB. Eu pergunto a vocês, Estados Unidos e Japão estão quebrados? É óbvio que não, porque não existe um limite para o endividamento público. Nunca faltam compradores para os títulos da dívida pública, justamente porque os agentes econômicos sabem que é o papel mais seguro que existe. Por que é o papel mais seguro que existe? Ora, os agentes econômicos sabem que nenhum governo tem como não conseguir pagar uma dívida em moeda que ele mesmo emite. Gente, eu espero que agora tenha ficado claro de onde vem o dinheiro, por que a dívida não é um problema e por que é mentira que se nós não fizermos ajustes fiscais, austeridade, não vai ter dinheiro para o governo pagar as próprias contas. Se não fizermos a reforma da Previdência, não vai ter dinheiro para pagar as aposentadorias. Tudo isso é
mentira. Lei de responsabilidade fiscal, teto de gastos, regra de ouro, tripé macroeconômico, tudo isso deveria ser considerado crime, porque isso impede o desenvolvimento do país. São autolimitações, são limitações artificiais criadas em lei que impedem o melhor manejo da macroeconomia brasileira. E aí eu finalizo dizendo, essas coisas todas que são autoimpostas, esses limites que impedem o nosso desenvolvimento, são, na verdade, a cartilha do FMI, que é imposta aos países pobres justamente para mantê-los na sua condição de países dependentes. Porque todos os países ricos cresceram às custas do endividamento público. E como eles sabem que isso é a única ferramenta para o desenvolvimento capitalista, eles sugerem essas leis, estas autoimposições aos países pobres, justamente para manter esses países pobres e dependentes dos países ricos. Tá ok, galera? Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, se inscreve aqui no canal e clica no sininho para receber as nossas notificações. Também é muito importante que você apoie o canal, afinal de contas, sem os nossos apoiadores, eu não poderia estar aqui conversando com vocês e dividindo os meus estudos e o meu conhecimento. Tá aqui na descrição o link do nosso Apoia-se, que é uma maneira fácil e prática de apoiar, e também o link do nosso site, onde você encontra outras formas de estar colaborando aqui com a manutenção do canal. Valeu, moçada! Falou, grande abraço a todas e a todos e até a próxima!